Boa noite, eu me chamo Enzo, eu sou membro da equipe de projetos da Poli UFG. Sejam todos muito bem-vindos ao segundo dia da Semana de Mercado 2024, Sustentabilidade, Soluções Sustentáveis e Inovações Tecnológicas para um Futuro Mais Verde na Engenharia, realizado pela Agremiação Politécnica da Universidade Federal de Goiás. Antes de iniciarmos a nossa segunda palestra da noite, a PoliFG gostaria de agradecer aos nossos parceiros que colaboraram na realização deste evento tão importante. Somos gratos a todos, em especial ao patrocínio da Supremo Ambiental e do apoio da AMA, que nos ajudaram na organização deste evento. Não se esqueçam de nos seguir no Instagram, @PolitécnicaUFG. É por lá que estamos sempre divulgando nossos eventos, visitas técnicas e realizando a publicação de conteúdos relevantes acerca da formação em engenharia. Ao final desta palestra, será disponibilizado para vocês um formulário através de um link no chat de um QR Code, que será projetado em nossa tela. Preencham para que possamos contabilizar as horas dessa palestra em seu certificado. Mas não se esqueça, você precisa estar inscrito na Semana de Mercado 2024 para receber seu certificado. O link para inscrição está na descrição da live. Ao final da palestra, haverá um tempo destinado ao esclarecimento de dúvidas pelo nosso palestrante. Portanto, registrem todas as perguntas e comentários no chat do YouTube. Sem mais delongas, vamos à nossa palestra. Temos a honra de receber o senhor Diógenes Aires, que é engenheiro civil e atualmente trabalha como engenheiro da AMA, a Agência Municipal do Meio Ambiente de Goiânia, e é secretário executivo da Coman, Conselho Municipal do Meio Ambiente de Goiás. Hoje ele irá apresentar sobre resíduos e sustentabilidade. Seja bem-vindo, Diógenes, e bom evento a todos. Obrigado, Enzel. Obrigado a todos da Poli UFG e dessa universidade tão importante no Centro-Oeste, no Brasil, do qual me orgulho muito e onde eu sou egresso, né? Fiz meu curso de Engenharia Civil na Escola de Engenharia Civil e Ambiental da UFG, assim como as especializações, o meu mestrado. Tenho grandes amigos e professores que se tornaram colegas e amigos, colegas de trabalho e amigos da vida. Então, para mim é uma honra estar aqui com vocês, uma honra muito grande, e principalmente pelo convite que me enobrece, né? Falar de resíduos é uma área que eu sou apaixonado, trabalho há mais de 20 anos. Desde quando eu entrei na universidade, eu trabalho com essa temática, trouxe para a minha vida, procuro praticar. Vocês veem aqui no fundo a composteira, acho que vocês veem aqui do meu lado, meu lado, meu lado esquerdo, né? Não sei como está projetando aí. A composteira aqui dentro da minha sala, né? Não tem mau cheiro, não tem mosquito, nenhum problema, porque nós gerenciamos da maneira correta. E é essa vida, né, de sustentabilidade na área de resíduos, tanto na minha casa, quanto no meu trabalho, no estudo, nas aulas que eu ministro ali no curso de especialização em tratamento e disposição final de resíduos sólidos e líquidos da UFG, que eu quero passar hoje para vocês, né? Eu quero que seja uma palestra leve e que ao final a gente possa discutir um pouco, comentar um pouco sobre a importância desse tema para a sustentabilidade e para a nossa vida, tá certo? Deixa eu ver se eu consigo, então, projetar na tela a nossa apresentação. Quando eu fui chamado para ministrar essa palestra, né, me trouxeram esse tema resíduos e sustentabilidade, e logo a gente viu a importância dele para esse momento atual em que vivemos. Nunca se falou tanto em impacto ambiental em todos os meios, né? No meio físico, no biótico, no antrópico, no ar, na água, no solo. E um desses grandes impactos que a humanidade tem produzido ao longo dos anos e que cada vez tem sido mais significativo é a questão dos resíduos sólidos, né? Eu já agradeci, mas vou estender meu agradecimento aqui à Poli UFG, a Caroline, que fez o contato comigo, diretora de projetos da Poli UFG, também a minha gerente Ravena Dias, ali da Gerência de Formulação de Educação, Política e Pesquisas Ambientais da AMA, que me deu essa oportunidade da gente estar junto, permitiu que a gente estivesse aqui, e também a Associação Sociedade Resíduo Zero, da qual sou presidente, e tenho orgulho de trabalhar com essa temática como forma de contribuição para a nossa sociedade.
Pessoal, hoje nós vamos falar, dentro dessa palestra nossa, em 5 pontos importantes do estudo dos resíduos e da sustentabilidade. Primeiro, apresentar os conceitos. O que tem a ver resíduo com sustentabilidade? Né? De que forma que eles se relacionam? Qual é a relação intrínseca entre os dois? Depois nós vamos falar sobre as agendas globais, como que as agendas do nosso planeta, das instituições globais, dos países, encaram a questão dos resíduos frente ao desafio de ser sustentável. Depois nós vamos falar da diferença da economia linear versus a economia circular, que é esse contexto, esse paradigma que a gente quer quebrar, o primeiro paradigma e o outro implantá-lo, né? Depois nós vamos falar da importância dos 5 R's como princípios para começar a falar de uma gestão sustentável dos resíduos. E por último, nós vamos apresentar qual é a hierarquia de gestão integrada dos resíduos que a gente precisa seguir. Não dá para fazer tudo ao mesmo tempo e de qualquer maneira. Existe uma lógica por trás, existe um passo a passo, e um passo é mais importante do que o outro, ele vem primeiro e depois existe uma sequência lógica que a gente quer mostrar para vocês. Eu trouxe aqui um vídeo e esqueci de mandar esse vídeo, então eu não sei se ele vai passar. Deixa eu... eu acho que ele está na apresentação, mas eu não disponibilizei ele antes. E deixa eu ver aqui como que eu consigo, nas outras plataformas eu consigo passar ele. Esse daqui eu acho que eu não vou conseguir. Mas eu vou deixar depois o link para vocês. Esse videozinho é um videozinho simples, que ele mostra um homem jogando os seus resíduos dentro da lixeira. E à medida que ele joga esses resíduos, começa a nascer árvores, pastagem, e o meio ambiente que aparentemente a gente vê aí degradado, né, com uma possível erosão, ou ele todo descampado, esse campo todo descoberto, ele começa a se reviver e a se regenerar. Então, eu queria passar nesse contexto para mostrar a relação da gestão dos resíduos com a recuperação ambiental. Então, vamos lá, entrando para a parte dos conceitos. O que é resíduos sólidos, né? E o que é sustentabilidade, né? Esses vários resíduos que a gente trabalha aí, né? O que é resíduo sólido, o que é rejeito, o que é reciclável, o que é lixo, e o que é ser sustentável. Então, esse conceito, primeiramente falando sobre sustentabilidade, é um conceito novo, que ele veio no pós-guerra, ou seja, após a Segunda Guerra Mundial, onde o mundo vinha se reconstruindo das várias destruições, né, várias crises bélicas ocasionadas em várias partes do planeta, todos os esforços, a economia mundial girava em torno da Segunda Guerra e depois a Guerra Fria. E após esse período de guerra, então, o mundo vai se reconstruir. E nessa reconstrução, é preciso ter uma nova pauta, uma nova agenda global. A partir de 1970, começa a surgir no mundo, então, uma onda de movimentos ambientalistas, né? Eu acho que o grande marco foi em 1969, quando nos Estados Unidos é criado a National Environmental Protection Act, ou seja, a Lei de Proteção Ambiental dos Estados Unidos, a primeira política nacional de meio ambiente do mundo, né, que foi nos Estados Unidos em 69. Essa lei, ela institui uma agência americana de meio ambiente, a USPA, né, muito famosa. E ela, então, começa a implantar a política em 1970. De 70 a 80, nós tivemos uma corrida dos países de montarem políticas nacionais de meio ambiente e as suas agências que fiscalizariam, licenciariam e desenvolveriam os projetos ambientais nos seus limites. Em 72, a gente tem a primeira Conferência do Meio Ambiente e o Homem, né, que foi aquela realizada em Estocolmo e que virou histórico. Então, desde aquela época, né, com vários estudiosos e técnicos da área discutindo, então, o futuro do planeta, começa-se a ter uma premissa do que seria o desenvolvimento sustentável, né? A sustentabilidade ela vai derivar dessas duas palavras, desenvolvimento sustentável. Mas é em 87 que, de fato, esse conceito ele é aplicado
e se torna comum em todo mundo por meio do relatório Brundtland. Então, depois desse relatório, chamado de Nosso Futuro Comum, existe um conceito dentro desse relatório, que é o desenvolvimento sustentável como sendo aquele que satisfaz as necessidades presentes sem esgotar as riquezas, os recursos das gerações futuras, em termos de suprimento das suas necessidades. Então, esse desenvolvimento seria aquele o seguinte: eu posso utilizar a água, o solo, o ar, desde que eu não esgote esses recursos e os meus filhos, os meus descendentes não tenham como utilizar esse recurso, por exemplo. Então, é um conceito muito subjetivo, porque qual é esse limite? Até que geração que nós estamos falando? São todas as que virão até quantos anos? Então, eu estou provocando essa discussão para mostrar, conforme o professor Denilson trouxe na sua palestra anterior, sobre a questão da ética, né? Que ponto que está a nossa ética para dizer essa quantidade de água, de solo, de vegetais, né, de recursos que eu estou extraindo é suficiente para mim e não vai degradar a ponto de esgotar para os meus sucessores. Então, esse conceito de sustentabilidade, nós vamos linkar de aproveitar os recursos, não esgotá-los, né? Em segundo lugar, eu quero trazer também o conceito de resíduos sólidos. Enquanto o conceito de sustentabilidade está sendo firmado desde 87, ou seja, nós temos aí cerca de mais de 30 anos, o conceito de resíduos sólidos, ele é um conceito novo. Ele é um conceito, segundo a norma brasileira, da Associação Brasileira de Normas Técnicas, a ABNT, ele existe, de fato, e nós utilizamos desde 2004. Ou seja, a NBR 10.004, em 2004, que trouxe esse conceito. E a Política Nacional dos Resíduos, pela Lei 12.305, em 2 de agosto de 2010, ela trouxe o mesmo conceito da norma. Trouxe ali um ajuste em termos textuais, mas o entendimento é o mesmo, né? Resíduo sólido, ele é um termo técnico que a gente usa e que é muito novo, né? Porque até então nós usávamos muito o termo lixo. Esse termo lixo, que também é subjetivo, um termo vulgar, que as pessoas sabem, quem ouvir falar lixo vai dizer, ok, é algum resto, né? Mas para uns, lixo é nojento, é desperdício, não serve para nada, e para outros esse lixo pode ser reutilizado. Então é um conceito muito vago. Ele vem do termo do latim lix ou lixívia, né? E que significa cinzas, ou seja, aqueles restos mesmo, que depois de utilizar, dá o máximo, sobrou algum refúgio. Então eu já falei várias palavras para vocês. Lixo, sobra, desperdício, refúgio, resíduo. Então, acabava tendo um termo em que nós, da área técnica, precisávamos de apoiar de forma mais lógica, né? E não um conceito tão vulgar e tão aberto. Então, é por isso que em 2004, no Brasil, e é claro que outros países têm normativas, traz esse conceito de que resíduo sólido é todo o resto sobra de materiais de processos humanos, processos industriais, domiciliares, comerciais, e que estão nos estados sólido, e aí é o grande pega do conceito. Muita gente acha que resíduo sólido é só material sólido, e não é. Então, sólidos, os materiais líquidos que forem inviáveis de serem lançados no curso d'água ou na rede de esgoto e que vai precisar ser encapsulado. Quer um exemplo? Um antibiótico líquido, que você não vai poder jogar na rede de esgoto, porque nós não temos tratamento de antibiótico no tratamento de esgoto atual. Então, você vai colocar num frasco ou melhor, você vai manter ele no frasco de vidro que você comprou e vai levar no ponto de coleta de logística reversa na farmácia, na drogaria mais próxima de você. Ou seja, o sólido vai ter, o resíduo sólido ali, ele tem líquido lá dentro. E da mesma forma, os resíduos nos estados gasosos, né? Aqui não, por exemplo, os aerosóis. Sobrou um aerosol ali, eu não vou utilizar. Eu não posso lançar ele na atmosfera, então eu vou deixar ele encapsulado e vou dar um destino como resíduo sólido, seja num aterro sanitário de classe 1,
para resíduos perigosos, ou seja, em outro método mais eficaz. E assim também os materiais semissólidos, aqueles que estão na fase de gel. E rejeito, então, para resíduo, gente, e outro conceito atrelado ao conceito de resíduo é que ele pode ser aproveitado ou não, ele é passível de aproveitamento, dependendo da sua característica. Então, por isso que a resolução CONAMA 275 de 2001, ela trouxe 10 cores para os resíduos sólidos no Brasil, para a gente poder utilizar essa coloração. Então, tem lá desde o azul para papel, até o roxo para radioativo, e os demais cores que vocês veem na tela. Já rejeito sólido é aquele resíduo que, depois de esgotada todas as suas utilizações, é inviável de ser utilizado e ele precisa ser descartado ou destinado finalmente na natureza, no aterro sanitário licenciado. Então, você utilizou o máximo, reutilizou, recuperou, ou é inviável economicamente. Você até pode, existe tecnologia de recuperação. Contudo, é muito caro e inviável, e não é possível de recuperar na região, no Brasil, por exemplo, então ele pode ser destinado para disposição final. Esse é o conceito de rejeito sólido, né? E qual que é a relação entre resíduos, entre sustentabilidade e resíduos? Vocês veem na tela, né, um planeta, né, de um lado todo regenerado, verde, e o outro todo degradado, cinza, né? E depois, no lado direito, esse símbolo de proporcionalidade. O que significa? Que o termo sustentabilidade, ele é diretamente proporcional à gestão integrada dos resíduos. Ou seja, à medida que eu vou gerenciar de maneira sustentável, de maneira correta, adequada, os resíduos sólidos, destinando de forma adequada, reutilizando, reciclando, ou o melhor, né, não gerando resíduo, eu vou estar diretamente sendo sustentável. No entanto, a palavra sustentabilidade em relação a resíduo são palavras inversamente proporcionais, porque todo resíduo gerado, por mais caro que ele seja, mesmo que ele seja reutilizado, mas gerou um resíduo, eu já começo a ter um desafio frente à sustentabilidade. Gerou, começa o meu problema. E aí eu vou saber, será que eu vou precisar descartar? Será que eu posso reutilizar? Eu vou conseguir aumentar a vida útil desse resíduo, deixando que ele seja lixo e passando a ser recurso? Então, nós temos que entender que o limite do diretamente ou do inversamente é a forma com que nós estamos lidando com o nosso resíduo. Então, quando vocês veem nessa tela, e por que existe essa relação intrínseca entre os dois? Porque existe resíduo que é tóxico, que é inflamável, que é patogênico, que é explosivo, que é corrosivo, que é reativo. Todas essas principais características que eu falei para vocês conferem aos resíduos o que a gente chama de periculosidade. E é essa periculosidade que vai requerer uma série de cuidados. Então, a gente trouxe aí algumas convenções, sinais, placas, que são adotados pela ONU nos transportes desses resíduos. Cada um tem um símbolo, uma cor e uma codificação. Então, se eu não gerencio isso da maneira adequada, eu corro o risco de ser insustentável ou de estar diante de um risco ou até mesmo de um perigo. Da mesma forma, o reciclável, ele tem valor econômico, porém, se ele jogado no curso d'água, como que vocês veem aí, ele vai, na verdade, não ter mais um impacto positivo, mas vai provocar um impacto negativo. E a questão dos catadores. Se eu faço a coleta seletiva, gerencio, separo, entrego na cooperativa, eu tenho um impacto positivo socialmente falando. Mas se eu jogo meu resíduo misturado, reciclável, na minha casa, no meu trabalho, na minha indústria, isso vai parar no lixão e o catador vai catar ali, eu estou provocando um impacto ambiental negativo extremamente significativo. Então, essa é a relação que a gente tem entre essas duas palavras. E a gente chega à conclusão de que todo lixo, depois desse conceito, né, que a gente mostrou, todo lixo que você vê ou ouvir falar, inclusive os lixos eletrônicos, inclusive o lixo
para não fazer a confusão de quais eletrônicos que eu estou falando. O lixo do equipamento eletrônico, e inclusive o lixo eletrônico, o lixo digital, que está lá na minha lixeira no meu computador. Todo esse lixo é um erro de design. Ou seja, existe um mau projeto. Esse mau projeto gerou um refúgio, uma sobra, um desperdício, e agora eu vou ter que dar conta disso. Então, esse erro é o que gera uma série de problemas para nós, tá? E aí você me pergunta, então qual que é a solução? A solução master, Hyper Mega Blaster Power, aquela que realmente é o ideal que a gente busca, é não ter lixo, né? Então, o melhor lixo é aquele que não foi gerado, né? Se eu posso dizer assim, né? Mas a partir do momento que gerou, começa o meu problema. Então, o meu problema vem antes da geração. É com que tipo de material que eu estou lidando. Eu vou trabalhar com algo descartável, que vai provocar essa série de problemas que hoje a gente tem com o Tratado Internacional contra a Poluição Plástica. Por quê? Porque a maioria dos plásticos são descartáveis, e esse é o grande problema. Esses dias me perguntaram, mandaram um vídeo para mim de uma indústria plástica, dizendo, né, que se não fosse os plásticos, a gente teria vários problemas no ambiente, que se a gente tivesse só papel, não teria tanta árvore para extrair os materiais e utilizar o papel. E, na verdade, o que a gente vem falando não é uma guerra 100% contra todo e qualquer tipo de plástico. A nossa luta é contra os plásticos de single use, ou seja, aqueles de uso único, que eu usei uma vez aqui e joguei fora, que não durou nem um segundo. Então, esse copo descartável que eu estou usando na minha casa, o prato descartável na minha casa, eu conheço pessoas que usam nas casas, esse tem que ser banido mesmo. Porque eu vou demorar muito para extrair, eu vou poluir bastante, eu vou gastar energia, gastar água para usar em menos de um segundo. Agora, aquele plástico que realmente eu preciso, plástico cirúrgico, né, que não tem como ser outro tipo de material, os plásticos que são duráveis, né, e principalmente aqueles feitos de fonte que não seja de fonte fóssil, né, porque a fonte fóssil ela vai demorar milhões de anos para se formar. Então, se a gente... E também a pegada de carbono é muito grande, né? Quando eu extraio ali o petróleo para produzir o plástico, eu estou lançando na atmosfera muito gás, né? De efeito estufa. Então, eu tenho ali a emissão na extração, no transporte, na produção, no uso, no descarte, em todo o processo. Agora, se eu tenho um plástico que ele é de uma fonte renovável, de amido de mandioca, né, de uma planta, né, principalmente as plantas que não são alimentícias ou feitas, né, de materiais que não vão para a mesa da população, é o melhor, é o mais indicado. E o outro grande erro é esse: como que eu estou produzindo um plástico de fonte renovável, durável, de não renovável, porém durável, né, que tem uma vida útil como um pneu, e depois da vida útil desse pneu, eu jogo fora nele no meio ambiente, enquanto ele poderia ser reciclado, aproveitado, feito tapetes, incorporado no asfalto, seja de alguma forma, né, ou no cimento, e eu vou descartar e produzir um criadouro de mosquito da dengue ou de outro tipo de vetor, ou ficar ali na atmosfera, no meio, não se degradando e poluindo. Então, cada material tem uma vida útil. E essa vida útil é que eu vou trabalhar, né? Então, se eu preciso de um material, de um prato para me alimentar, e eu posso usar ele a vida inteira, então eu vou fazer ele de vidro, eu vou fazer ele de um material durável, e não descartável, que eu vou ter que descartar e vai esgotar para mim a fonte aqui de um lado, né? Mais difícil ter petróleo, e por outro lado eu não tenho onde jogar esse descartável, que nem reciclável ele pode ser. Então, entender o tempo de decomposição e a natureza e característica de cada resíduo também me ajuda a ser sustentável e desenvolver a sustentabilidade. E nesse caminho, pessoal, existe hoje todo um esforço global, tá? Existem as agendas globais atuais. Eu trouxe duas agendas para vocês, que é a ODS e o ESG, duas agendas globais que trabalham em conjunto, mas existem inúmeras, tá? Existe a agenda de cada país, né? Cada país tem a sua agenda,
né? É claro que aqueles países membros da ONU seguem essas duas, mas existem os tratados, como esse da poluição plástica, que eu já falei, existe o tratado contra o transporte transfronteiriço de resíduos, né? A Convenção da Basileia, existe a Convenção de Ramsar, aí eu já estou falando também de biodiversidade, de outros tratados, né? Existe o Acordo de Paris, né, feito ali em 2015, que agora nós temos as várias COPs, né, que é a Conferência das Partes na luta contra as mudanças climáticas. Então, existem vários. Eu vou trazer dois para focar o nosso estudo de hoje. Os ODS, que significam os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, eles surgiram depois dos Objetivos do Desenvolvimento do Milênio, né? Então, lá no ano 2000, quando tinha toda aquela mística, né, de que será que a gente chega no ano 2000, será que o mundo não vai acabar antes, será que os recursos não vão se esgotar antes? Então, chega no ano 2000 com todo esse temor, né, depois de várias, do mundo pós-guerra e das várias ditaduras, e aí o mundo está se reconstruindo, nós estamos tentando estabelecer a democracia, chega esses vários acordos dos países da ONU, e aí, em 2000, é feito, então, os Objetivos do Desenvolvimento do Milênio. Eram 8 objetivos, com 21 metas e 60 indicadores. Quando chega em 2015, a gente tem um seguinte desafio. Todos os 8 ODMs foram alcançados, como, por exemplo, o combate à fome, como, por exemplo, a saúde da gestante, das crianças, né, com o controle da taxa de mortalidade infantil e outros vários que afetam não só o social, mas também o ambiental. Então, isso foi colocado em pauta. E foi visto que muitos desses não foram alcançados, né? Que não foram alcançados 100%, e que o mundo precisava ter também um olhar sobre outras questões. Então, os 8 ODMs passaram a ser 17 ODSs. Agora, o horizonte de projeto, o horizonte de meta para esse ODS é de 15 anos, de 2015 a 2030. São 17 objetivos, 169 metas e 231 indicadores, seguidos pelos mais de 130 ou mais países da ONU, que fazem parte da ONU. Dentre esses ODSs, que nós estamos agora em 2024, restam somente 6 anos e muitos estão falando que a gente não vai conseguir também alcançar 100% dessas metas dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. Dentre esses 17, aquele que mais se aplica à questão dos resíduos, eu poderia dizer que é o ODS 12, que trata sobre o consumo e a produção responsáveis. Então, ele é o que vai trazer as questões do consumo consciente, a questão dos produtos ecológicos, produtos recicláveis, do que fazer com o resíduo, se você vai mandar para a logística reversa, sendo responsável enquanto consumidor, as empresas colocando os ecopontos e os pontos de coleta voluntária, os governos implantando seus aterros sanitários. Contudo, pessoal, se vocês olharem aí na tela de vocês, todos os 17 ODSs trabalham a questão dos resíduos. E se não está explícito para a população, nós, enquanto engenheiros, nós, enquanto técnicos, precisamos explicitar essa relação direta, né, dos resíduos com cada um dos ODS, com cada um desses desafios enquanto nós humanos estamos enfrentando. Por exemplo, o primeiro ODS, que é a erradicação da pobreza, ele fala diretamente sobre desperdício. É ou não é? Pobreza nada mais é do que falta de recurso. Falta de recurso. E os recursos estão faltando porque, em uma ponta, eu estou utilizando, exaurindo esses recursos, e da outra ponta eu estou desperdiçando, né? O Lavoisier já dizia, né? Na natureza nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Ou seja, existe um balanço de massa no planeta que o que é extraído de um lugar, né? Um lugar está em excesso, o outro vai ficar em falta, né? Então, quando a gente fala numa visão mais de balanço geral de massa, né? Então, se esquenta num lado do planeta, o outro está ali esfriando, né? Por mais que o planeta esteja, em todo o planeta esteja havendo um aquecimento global, e isso já é comprovado.
mas existe esse balanço de massa, ou seja, a riqueza que existe no planeta hoje, para a população que ele existe, os alimentos que são produzidos daria para abastecer toda a população mundial. Acontece que eles não são distribuídos para toda a população, eles não são colocados na mesa de todos, existe uma dificuldade de acesso desse alimento, e mais da metade desses alimentos vão parar onde? No lixo. Então, essa pobreza aqui, pela falta de gestão dos recursos, gera resíduo. E esses resíduos, se tratando dos resíduos orgânicos, que a metade dos alimentos que estão parando no lixo, vai gerar o problema da fome, que é o desafio do ODS 2. Ou seja, se nós trabalharmos com a compostagem, por exemplo, que é um tratamento dos resíduos orgânicos, eu consigo atender o ODS 1 e o 2. Principalmente o 2 da fome zero, por quê? Porque o meu resíduo orgânico, depois de produzido o composto, eu vou jogar onde? Vou jogar no solo. E esse solo vai ficar mais fértil e vai produzir alimento, e o alimento pode ir para a mesa da população. Quando eu tenho uma compostagem linkada com uma horta, eu estou oportunizando para as pessoas de baixa renda esse acesso ao alimento. Então, eu acabo combatendo a pobreza. Então, eu dei 2 exemplos, e eu poderia ficar a palestra toda falando de cada um dos ODS e as suas relações com resíduos. Educação de qualidade. O que a gente mais fala, gente, é a educação ambiental voltada para os resíduos. O que fazer com o seu resíduo? Então, todos eles estão tocando num ponto em comum. A questão do 6, água e saneamento, não precisa nem falar. O saneamento produz resíduos das mais diversas naturezas. 2 em especial, que a gente trabalha muito nas estações de tratamento de água de esgoto, é os resíduos de ETAs e ETs. É o resíduo decantador, é o resíduo dos filtros, dos reatores anaeróbios, é os resíduos ali que vai... Isso tanto o lodo de esgoto, o lodo de ETA, quer dizer, o lodo da água que tem alumínio, o lodo do esgoto que tem uma série de materiais orgânicos ali dentro. O que fazer com esses lodos? Então, todos os ODS vão ter uma relação direta. Então, por isso é importante estudar resíduo para falar de sustentabilidade. E a outra agenda que a gente também está seguindo é a agenda ESG, que vem aí do inglês Environmental, Social and Governance. Ou seja, é preciso trabalhar a sustentabilidade em 3 viés. O viés social, ambiental e da governança. Esse termo, pessoal, até então, quando a gente falava em sustentabilidade lá em 87, a gente falava do triple bottom line. O que é o triple bottom line? É aquele tripé da sustentabilidade que era o social, o ambiental e o econômico. Né? Eu não sei se vocês lembram disso. Por que o econômico, então, ele vem sendo substituído pela governança? Não é que vem sendo substituído, ele vem sendo mais destacado a questão da governança. Porque a partir de 2020, ou melhor, vou voltar em 2004. Lá, quando a gente tinha os ODMs, o Kofi Annan, que era então o secretário-geral da ONU, ele trouxe um desafio ali quanto à questão do Pacto Global da ONU. Né? Ele trouxe um desafio de que as empresas precisavam trabalhar a sustentabilidade nesses 3 viés. Né? Ele trouxe um relatório, junto com o Banco Mundial, chamado do Who Cares Wins, ou seja, ganha quem importa, quem se importa, quem cuida, quem está importando com a questão da proteção do meio ambiente, com a questão do desenvolvimento sustentável, é que vai ganhar. É que, de fato, vai ganhar mercado, vai ganhar atenção, vai ser mais saudável e vai realmente usufruir dos benefícios da contemporaneidade. Então, ele trouxe isso. Só que esse termo ficou muito teórico, né? Então, era se falado nas universidades, nos cursos, né? Os governos quase não se falavam, uma hora ou outra a gente ainda estava lá na Agenda 21, né? Aqui em Goiânia mesmo a gente tinha a Agenda 21 de Goiânia, né? Agenda Goiás, Agenda Goiânia, né? Era aquela agenda de compromissos, né? que na prática alguma coisa ou outra se reverberava nos planos diretores, ou pelo menos deveria se reverberar nos planos diretores, né? Municipais. Mas ele não pegava esse termo. Mas em 2020, quando Larry Fink,
né, que é o grande CEO da BlackRock, ou seja, essa grande, a maior gestora de ativos do mundo, né, é a que hoje nós temos aí várias no mercado, a XP, qual mais, gente? Fazendo propaganda aqui, né? Os bancos, tem várias corretoras, mas aquela que é a maior do mundo, que é a BlackRock, o seu CEO anunciou o seguinte: ele fez uma carta e ele chamou as empresas financeiras a cuidar desses 3 aspectos. Que aquela empresa que não cuidasse da sua governança, do seu social e do ambiental, ela estaria fadada ao fracasso. E as pessoas não comprariam CDB, que mais? Os títulos, né, de ativos na bolsa, seja renda fixa, né, ou a renda variável, que não estivesse uma ligação com sustentabilidade. Se vocês verem hoje, quem aplica na bolsa sabe que tem lá vários títulos falando o título CAP ambiental, CAP sustentável, alguma palavra que remete à sustentabilidade ou que tem algum percentual de investimento em florestas, que investe em populações originárias, que investe, como por exemplo a Natura, que investe muito na produção de cosméticos, que tem ali a coleta da castanha do Pará, vindo de comunidades lá da Amazônia. Então, no momento que o Larry Fink colocou isso, houve uma explosão no mundo do termo. Então, o que vocês percebem de ESG é muito novo, né? São 4 anos que a gente está trabalhando para a gente tentar mudar. E a parte dos resíduos, né? Os resíduos tocam em tudo. Porque se você fala no ambiental, o resíduo da gente está preocupado em não jogar na natureza para não contaminar o solo, a água e o ar. Quando eu falo do social, eu estou preocupado com os catadores que estão ali comendo do lixo, enquanto eles poderiam estar sobrevivendo dos resíduos separados nas casas das pessoas. E quando eu falo na governança, existem empresas hoje que, se não investir, como é o caso das empresas de mineração, né, nos seus aterros de rejeitos, e hoje a gente fala muito, né, tenta falar muito em aterros de rejeitos que tem o mínimo de impacto possível, né? Então o ideal é que tenha menores barragens, né, do que grandes barragens que tem um risco de desmoronamento, né, de ruptura. Então, a gestão dos riscos do negócio, e aí se eu falo dos rejeitos, trazendo um risco grande para as populações e para o negócio, entra na questão da governança. Então, esses 3 aspectos a gente tem que trabalhar. Quando eu falo de ESG e ODS, é claro que tem mais ODSs ligados com ESG, com o ESG do ambiental, do social e outros com a da governança. Mas eles se interrelacionam. E o que tem a ver hoje com a economia que a gente quer implantar no planeta? Nós queremos ter uma economia circular, cíclica, onde nada está se perdendo, né? Nós estamos transformando isso, né? O resto da produção de uma indústria, ela pode ser matéria-prima da outra, né? Então, para eu entender e implantar essa economia, eu tenho que entender a economia linear primeiro. Então, elas duas são antagônicas e elas, uma pretende quebrar o paradigma da outra, né? Então, a economia linear nada mais é do que essa economia de extrair o recurso de um lado, transformar essa matéria-prima, manufaturar, distribuir, consumir e descartar. Simples assim. Mas não é tão simples, né? Então, essa simplificação da economia gerou uma série de complexidade para nós, hoje, engenheiros, gestores urbanos, desenvolvedores urbanos, que a gente vai ter que dar conta do recado agora. O que eu vou fazer com esse lixo que um dia foi recurso? É impossível gerenciar um planeta finito com o uso infinito desse recurso. Então, nós estamos tendo usos infinitos de tal maneira que nós estamos exaurindo de uma ponta, e isso, até mesmo os recursos da própria fauna. A gente já se fala em animais que já foram extintos e que não vão mais sobreviver e não sobrevivem, não vão mais existir no planeta Terra. E quando a gente fala disso, nós estamos falando, nos comprometendo à nossa sobrevivência. Porque muitos falam,
que o homem vai destruir o meio ambiente. Pelo contrário, né? Antes do meio ambiente ser destruído, nós morremos antes. Então, 2 grandes pensadores falavam isso de uma forma muito extraordinária. Um deles foi o... Agora eu estou tentando lembrar, né, gente? Porque é tanta informação. Um deles foi o mais novo, gente. Deixa eu lembrar. Vou falar primeiro do Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci falava que se as minhocas morrerem, a humanidade não passa de 5 a 7 anos. Ela morreria antes, porque ela, devido à grande importância na fertilidade do solo que as minhocas têm. E o outro grande pensador nosso, né? Gente, eu tô aqui na minha cabeça e esqueci. Que é o... Gente, o nosso físico, né? Que estudou a física quântica, ele dizia que se exterminarem as abelhas, também em menos de 5 anos, de 3 a 5 anos, a humanidade morre, né? Isso é a pura verdade, né? Então, quem vai morrer antes somos nós mesmos. O planeta, de alguma forma, nem que ele demore bilhões de anos, ele vai se regenerar. Agora, a nossa economia linear, ela vai conseguir superar esse desafio? Claro que não. Então, nosso desafio hoje é da economia circular. Então, primeiro, eu vou recusar, eu vou repensar, eu vou recusar, eu vou reduzir, eu vou reutilizar, eu vou reincorporar esses materiais na cadeia produtiva. E se esse material não pode ser reutilizado, então não vou nem utilizar ele. Essa é a ideia, tá? E para ser circular, nós vamos imitar a natureza. Então, existe hoje um desafio grande. Eu vou passar 2 slides e depois voltar, porque eu percebi que eu troquei a ordem. Então, o ciclo, né, humano, ele está imitando o ciclo da natureza. Então, o ciclo técnico aqui de produzir uma televisão, depois eu vou pegar a peça que não presta mais, eu vou lá comprar uma peça, recuperar essa televisão, ou talvez reformar ela, né? Hoje a gente não consegue fazer isso mais, né? A verdade hoje é que um eletrodoméstico, ele estragou na nossa casa, fica mais barato você comprar do que você recuperar, sendo que isso daí é totalmente fora de lógica. A lógica é, se o fio estragou, eu vou lá e troco o fio. Se o chip estragou, eu troco o chip. Mas a lógica que foi introduzida para nós era uma lógica da economia circular. Quanto mais rápido eu extrair, produzir e descartar, mais rápido as pessoas vão comprar esse produto e eu vou ganhar mais dinheiro. Só que nós estamos destruindo esse planeta, né? A gente precisaria de mais 3 planetas para a gente conseguir sobreviver nessa lógica, até destruir esses 3 e precisar de outros mais 3. Então, essa lógica, ela vai ter que, essa ilógica, né, vai ter que parar de existir para a gente poder sobreviver. Então, nós vamos ter que imitar a natureza, né, imitar os ciclos biológicos. Porque na natureza, reparem, pessoal, que é preciso a gente aprender a imitar com ela em todos os pontos, porque a natureza não produz lixo. Vocês já pararam para pensar isso? A natureza não produz o lixo radioativo, ela não produz o lixo orgânico, ela não produz o lixo doméstico. Quem produz lixo é o ser humano, tá? Diógenes, mas e a folha que cai da árvore, as folhas, as fezes dos animais? Na natureza, tudo isso é incorporado. A gente, por exemplo, a natureza, ela decompõe esses materiais e utiliza como fertilizante, né, como adubo, né? E nós estamos reaproveitando os nossos materiais? Então, o que gera o resíduo da poda é o ato de podar. Mas se a árvore ali deixar a sua folha cair, ela cai no solo, você tem um processo natural de degradação que vai devolver à árvore esse nutriente. Então, como que nós vamos fazer para sair dessa lógica linear e vir para a lógica circular? Existe um passo a passo intermediário. Então, primeiro, gente, a gente introduz a reciclagem, a gente introduz o reuso, a recuperação, até chegar ao ponto que a gente vai reduzindo a quantidade de resíduo, vai repensando e vai recusando aquilo que for degradável, até chegar nessa lógica da economia circular, implantando parques tecnológicos,
ecoparques ou parques circulares, onde a indústria aqui de um lado tem um refúgio de papel, ela manda para outra e eu não preciso pegar um refúgio lá de São Paulo, como acontece hoje no Brasil. As pessoas hoje têm o quê? Que mandar o vidro para 3 indústrias de reciclagem no Brasil que existem, porque não existe outra reciclagem de vidro espalhada em vários locais. Enquanto a gente poderia ter centros logísticos onde a produção do vidro podia estar ali do lado da reciclagem do vidro e também do consumo do vidro, por exemplo. Encurtar essas distâncias, né? E qual que é a solução, então, para a gente implantar, de fato, a economia circular e fazer com que o gerenciamento dos resíduos seja o mais sustentável possível? Existe uma dica que é dos princípios dos 5 R's que a gente falou. Esses 5 R's, gente, eles não são soltos, você não pode, existe uma lógica por trás deles e existe uma sequência hierárquica. Então, o primeiro é repensar. Será que eu preciso mesmo produzir esse tanto de material? Será que eu vou no supermercado e preciso comprar ali 10 tomates, sendo que eu consumo 1 tomate por dia e a semana tem 7 dias, e se eu deixar, vai perder esses 3 tomates a mais? São atitudes simples, na nossa casa, no nosso trabalho, e lá na indústria que nós estamos gerenciando como engenheiro. Seja uma indústria alimentícia, cimentícia ou indústria da construção, seja o que for. Quer dizer, eu tenho que repensar. Será que eu estou escolhendo materiais duráveis para minha obra? Será que esses materiais, por exemplo, na minha época, existia-se muito tapumes de obra de madeira, de compensado, né? Utilizou que no máximo você conseguiria utilizar em uma obra, porque vinha a primeira chuva, ela já inchava e você não conseguiria aproveitar na outra obra. Se fosse na época de seca, talvez em 2 obras. Hoje não. Hoje você tem ali os tapumes da obra de metal que você reutiliza. Tira de um lugar, pá, reutiliza em outro. Esse é o repensar o modo de produção, repensar o modo de trabalho e de consumo. E também recusar aquele produto degradável, poluente, perigoso e substituir ele por produtos menos agressivos para o meio ambiente, né? Reduzir ao terceiro R, eu vou reduzir ao máximo a geração de lixo, e aquilo que eu não conseguir reduzir, eu vou reutilizar. E o que eu não conseguir reutilizar é que, de fato, eu vou reciclar. O que está acontecendo hoje, gente, é uma inversão dos 5 R's. As pessoas acham, mas não tem problema, eu consumo muita embalagem, pode comprar aí, gente, que a gente recicla. Não, compra os descartáveis para a nossa festa, que eu vou fazer um evento, depois a gente recicla esse copo descartável. Gente, a reciclagem, ela nunca vai ser suficiente para tornar o planeta mais sustentável. Por quê? Porque eu não consigo reciclar, principalmente o plástico, 10, 20, 30 vezes, como no caso do vidro. O plástico, eu vou conseguir no máximo 3, 5 vezes reciclar um plástico. Claro que cada plástico tem uma quantidade de reciclagens que é possíveis de se fazer. Mas, a grosso modo, eu tenho um limite. Então, nada é infinito. Então, as pessoas que acham que podem consumir à vontade e que vão fazer um evento sustentável distribuindo copos plásticos para as pessoas estão totalmente fora de lógica e totalmente fora do que a gente conhece como sustentabilidade. O resíduo melhor é aquele que não foi gerado. Ou seja, pessoal, você vai fazer uma campanha, um evento, nós, engenheiros civis, ambientais, trabalhamos nessa área, gestores, químicos, físicos, seja o que for, qualquer profissional, vai fazer um evento sustentável, aí a pessoa chega com um copo e distribui um copo para cada pessoa. Se não for um copo que você vai reutilizar inúmeras vezes, como, por exemplo, que é de inox, um copo que você leva, aí sim você pode colocar naquele evento um galão de água e as pessoas abastecerem a sua squeeze e a sua garrafa de água. Mas essa lógica de você pegar os copinhos, né, aquele copinho unitário que tem até um lacre e dar de para uma em uma pessoa, aquilo ali é totalmente insustentável, pessoal. Porque a reciclagem existe um limite, tá? Para você reciclar, você gasta energia, você gasta água, você gasta resina para dar a coloração para o outro produto. Agora, gasta menos água? Com certeza.
É menos água do que eu ir lá na natureza extrair a matéria-prima virgem. Mas ele é o quinto R, gente. Antes eu tenho que reutilizar. Antes de reutilizar, eu tenho que reduzir. Então, eu queria que vocês saíssem hoje à noite com essa lógica aqui. Eu estou vendo as perguntas, fiquem à vontade, que depois a gente trabalha ela no segundo bloco, porque se eu parar, eu não vou concluir minha questão, mas eu estou gostando de ver as perguntas aí no chat. Então, gente, é repensar o que eu preciso consumir, recusar o que eu não preciso, reduzir ao máximo, reutilizar para depois reciclar. E hoje a gente fala não só em 5 R's, tá, pessoal? A gente está falando em 5 R's, mas eram 3 R's, né? Antes dos 5, a gente falava muito nos 3 R's, reduzir, reutilizar e reciclar, né? Mas ficou insuficiente. E hoje os 5 R's, eles estão insuficientes. Hoje a gente fala em 7, em 9, em 10, numa infinidade de R's. Por exemplo, reformar os móveis de casa, né? Que é uma derivação do reutilizar, né? Mas para você reutilizar ali, você não vai conseguir pegar aquele móvel e utilizar novamente. Muitas vezes você vai ter que reformar para poder utilizar. Também é algo importante. Então, nas cidades resíduo zero que a gente visita hoje, como São Francisco, o próprio Berkeley, ali na São Francisco Bay Area, né, na Baía de São Francisco, eu nunca fui, lá eu já fui, eu conheço, estou falando conhecimento de causa. Mas em Adelaide, que eu não conheço, mas vejo as várias publicações, vocês têm ali várias lojas de reuso. As pessoas, em vez de ir lá na loja nova, ele compra uma geladeira reutilizada. Mas geladeira reutilizada que funciona, gente. Não estou falando de coisa velha, estragada, que não funciona mais. Aquela que foi recuperada, né, foi ressignificada, virou vintage, né, virou até da moda. E as pessoas vão lá e consomem, né? Roupas usadas, né, um blazer ali que você não vai usar mais, vai lá, vai no brechó, hoje tem brechós muito chiques, né? Então é o que a gente fala do upcycling, né? Você pega uma roupa velha e você dá uma ressignificação, não velha, utilizada, vamos dizer assim. E você coloca ali umas lantejoulas, uma coisa mais fancy, mais fantasiosa, e você vende por um preço mais caro. Então, upcycling, downcycling, precycling, todos esses termos vocês vão ouvir falar aí por aí, que são outros tipos de derivações de outros R's. E por último, que eu queria trazer, é a importância da hierarquia na gestão dos resíduos. Gente, quando eu falei um pouquinho aqui nos 5 R's, né? Que o reciclar é o último, então o último dos R's, né? É o último das medidas da prevenção dos resíduos, né? Prevenir resíduo é não gerar. Mas se ele gerou, eu vou até o limite da etapa da reciclagem, tá? Mas existem outras etapas agora falando da gestão dos resíduos. Porque até na reciclagem, eu estou falando de resíduo, mas ele acaba sendo um recurso. Eu estou falando de matéria, de recurso vivo. Agora vamos esgotar o recurso. Agora, de fato, ser resíduo mesmo. Existe uma hierarquia, gente. Eu até vou voltar nos 5 R's e avançar também. A gente vai ficar indo e voltando para vocês entenderem. Dentro do modelo linear, gente, o que existia durante muito tempo e existe até hoje, e a gente combate hoje, é essa lógica do coletar e descartar, coletar e enterrar, coletar e aterrar, né? Então as pessoas muitas das vezes estão preocupadas em esconder o lixo. Então ele vai lá na cidade, o prefeito coloca um caminhão, né? Esse caminhão coleta e sabe-se lá para onde ele está mandando esse lixo. Então essa é a lógica que é insustentável, né? Ou seja, nas escolas ainda falam um pouquinho que tem que reciclar, mas ele nem vê o caminhão na rua, né? Quando vê, é muito pouco, vai ali 3%, 6% dos recicláveis, mas a grande maioria, os 97%, está aqui na base dessa pirâmide. Vai tudo para o buraco. E muitas das vezes esse buraco é um lixão. Quem dirá quando tem um aterro sanitário? Então essa é a realidade do planeta, tá? Eu não estou falando aqui só de Europa, dos Estados Unidos ou das melhores cidades do Brasil. Eu estou falando de todas as cidades do planeta, de todos os continentes, de todos os países. Cerca aí de quase 200 países no mundo, cerca de 200 países no mundo. É aquela lógica antiga, né, arcaica do cradle to grave. O que é isso? São dois termos do inglês, né? Cradle quer dizer berço e grave quer dizer tumba, túmulo, né? Então é do berço ao túmulo.
Ele pegou lá no berço onde nasceu a matéria, pegou na natureza, extraiu, produziu e gerou um produto. E ele vai jogar lá na tumba, lá no túmulo, né? Ou seja, é no lixão ou no aterro. Então é do berço ao túmulo, da onde nasceu até onde que vai morrer esse produto. Essa lógica, ela é a lógica da economia linear ligada à questão dos resíduos. E ela não sobrevive. Então, todo o sistema de limpeza urbana que tem somente essas duas tecnologias, coleta e aterro sanitário, né, ela não vai sobreviver aos desafios que essa cidade precisa enfrentar. Tá? Ela vai ter catador ali o tempo todo indo nos aterros, o tempo todo indo nas ruas, né, nos lotes baldios, né, porque não consegue o prefeito não vai dar conta de colocar tanto caminhão na rua para o tanto de lixo que está sendo gerado, se não trabalhar na ponta na geração. Então, por isso a gente fala na outra lógica que a gente precisa, que é a lógica do cradle to cradle, ou seja, do berço ao berço. É aqui a reciclagem dos materiais completa, é o reuso, é a recuperação máxima possível. É você aumentar ao máximo a vida útil do material, sem que ele vá para a natureza. Antes dele ir lá morrer, nós vamos ressuscitar esse resíduo, né? Brincando um pouquinho, né? Ressuscitar, ou seja, recuperar ao máximo, né? Então, depois de coletar, ou antes de coletar, antes de aterrar, eu vou reutilizar, eu vou recuperar, eu vou reformar, eu vou reciclar, eu vou compostar, eu vou fazer a digestão anaeróbica, a digestão aeróbica, eu vou implantar um biodigestor, para depois aquilo que não deu mesmo eu vou mandar para o aterro. Então é uma pirâmide invertida, gente. É o máximo de não geração, né? Não consegui não gerar. Jorge, gerou um pouquinho, então vou reutilizar o máximo possível os sacos plásticos. Eu não vou. Na minha casa mesmo, gente, é muito raro eu comprar saco de lixo. Eu reutilizo. Jorge, mas você pega no supermercado a sacola? Não, pelo amor de Deus, gente. Eu não pego sacola no supermercado. Acontece de eu estar lá em Natal, esqueci minha sacola retornável. É muito produto, não consigo carregar na minha mão. Vai lá, eu peguei uma sacolinha. É uma exceção. Então, eu diria que assim, 1% das vezes que eu vou no supermercado, eu utilizo uma sacola descartável. Se ela vier na minha mão, eu vou reutilizar ela várias vezes, pode ter certeza. Agora, pegar no supermercado aquele monte, levar em substituição à sua sacola, ao seu saco de lixo, isso é inadequado. Por quê? Porque ela não tem as mesmas propriedades de um saco de lixo. O saco de lixo, ele precisa estar em acordo com a BNT. Existe uma norma só para saco, não sei se vocês sabem disso. É a resistência à punção, à rasgadura, ao peso, existe uma normativa para sacos de lixo, né? Que a sacola de supermercado não vai cumprir essa função. Então, gente, o que eu falo? Agora, quando eu falo que eu reutilizo, no momento que eu separo, eu não vou precisar daquele saco de 100 litros preto todo resistente. Por quê? O mais pesado, que é o orgânico, eu já mandei para minha composteira aqui, ó, atrás de mim. E o que não dá para colocar nessa composteira, eu vou lá no Parque Areião, onde eu trabalho, e nós temos uma composteira lá de chão, que a gente produz o composto com ela. Então, já tirei a parte pesada. A parte mais leve, que é do reciclável, esse eu consigo colocar num saco de papel, num saco maior plástico, numa caixa de papelão, é o que você tiver na sua mão para poder reutilizar, né? E o de papel higiênico, aquele realmente o rejeito mesmo, aí eu reutilizo o que tiver, né, disponível, né? E se precisar de fazer uma embalagem para realmente lacrar, aí eu vou comprar aquele saco apropriado para rejeito, e se possível que seja de base vegetal, né? E aí, se eu conseguir fazer tudo isso, a reciclagem, a compostagem, vai sobrar menos de 10% para eu mandar para o aterro sanitário, tá? Então, eu preciso inverter essa pirâmide, pessoal. Ou seja, gerar menos resíduo, deixar de aterrar muito e passar a aterrar pouco, né? E essa pouquinha redução, eu aumentar a redução dos resíduos, ou seja, não gerar.
E aí eu vou trazer uma dica para os engenheiros aqui, ou para gestores, quem estiver nos assistindo, que são 4, e eu até poderia falar 5, mas eu vou trazer as dicas, pelo menos 4 tecnologias primordiais na limpeza urbana e na gestão sustentável dos resíduos. Se eu fizer coleta seletiva, compostagem, triagem do reciclável e aterro sanitário, eu fechei aqui a sustentabilidade como um todo nas cidades brasileiras ou mundiais. Então é separar em 3, tá? Compostar na minha casa, em primeiro lugar, e depois em outros lugares. Separar na cooperativa ou no central de triagem e mandar para o aterro só rejeito. Então, para a coleta seletiva, a gente fala que ela tem que ter 3 frações: reciclável, orgânico e rejeitos. Né? Nessas cores, não é o azul, vermelho, amarelo e verde. É verde, marrom e cinza. Se vocês verem em alguma cidade isso, critiquem, falam que está errado e dá a dica correta, tá? Quem fala isso é a 275 do CONAMA, de 2001. Joyce é aquele tanto de cores. Aquele tanto de cores, gente, que é essa daqui, a gente evita por quê? Porque eu não tenho um caminhão só para o azul papel, eu não tenho um caminhão só para o vermelho, eu não tenho um caminhão só para o amarelo, eu mal tenho um caminhão para coleta seletiva, eu vou ter um caminhão para cada um. Outra coisa, a pessoa sabe o Tetra Pak, ela vai jogar no papel, no plástico ou no metal. O que vocês acham? Vira uma confusão, gente. E a maioria das vezes que tem esses 4, o vermelho, o azul, o amarelo e verde, não tem o orgânico, não tem o rejeito. E vocês acham que as pessoas vão jogar o resto de comida aonde? Nos 4. Vai contaminar os 4. E o papel higiênico ou o papel guardanapo? Joga nos 4. E se ele jogar o papel guardanapo no papelão, ele vai estar contaminando o papelão, porque vai resto de comida, vai molhar, vai perder o valor, vai encher de inseto, de mau cheiro e ninguém vai querer. Então, gente, esse sistema aqui de 1 por 1, ele existe lá no parque industrial, que eu tenho uma quantidade gigantesca de papel. Aí eu vou ter um container azul dentro daquela indústria, que vai mandar para um caminhão só de papel. Aí eu tenho um container metálico, que tem várias sucatas. Aí ela vai ser vermelha, aquele container, e vai vir um caminhão só. Agora, na rua, na casa, de porta a porta, quem na sua casa tem esse tanto de lixeira? Vou comprar 10 lixeiras, para cada 10 no quarto, 10 na sala. 10... Gente, é insustentável, é insuportável. Então é fazer o que São Francisco fez. Lá as cores é azul, verde e preto. Aqui no Brasil é verde, marrom e cinza. Então toda casa, todo comércio que você for em São Francisco é esses 3. Né? Ah, Diógenes, mas aqui em Goiânia não tem na azul, o povo vai roubar. É outra cultura, é outro sistema. Não dá para pegar e importar, porque nós não temos só o fator técnico, nós temos o fator cultural que está em jogo. Mas é um exemplo que eu estou dando de separação. Mas dentro dos condomínios horizontais, a gente já se vê esses 3, né? Ou pelo menos os 2. Então a minha dica é, o ideal é ser 4, né? O verde para o reciclável, dentro do reciclável tudo, papel, vidro, metal e plástico. O orgânico para viabilizar a compostagem, os rejeitos que vai para o aterro sanitário, e o laranja, que é o eletrônico, a pilha e bateria, cada um num coletor laranjado diferente, tá? Não é misturar a pilha junto com o eletrônico, junto com a lâmpada, é cada um separado, né? Separado do medicamento vencido, mas é a lógica que eu quero mostrar dos 4 tipos. Se não for possível os 4, ou pelo menos os 3 que eu estou mostrando aqui, vocês vão implantar, gente, numa cidade, pelo menos 2. Esses 2 são os primordiais, não tem como ficar sem. É verde reciclável, onde você coloca o verde do vidro, o amarelo do metal, o vermelho do plástico e o azul do papel. Aí lá na cooperativa ele vai separar. Porque se você falar para a população separar em 4, em 5, em 10, e a população depois de separar, ver juntar no mesmo caminhão, nunca mais ela faz coleta seletiva, porque eu já passei por isso em Goiânia, quando eu estava na autoria do projeto lá em 2008, quando a gente foi implantar. Então não adianta. Não pode enganar a população, porque ela vai desistir, vai atrapalhar o seu projeto. E um outro que é cinza, que não é coleta de orgânico. Aqui em Goiânia eu tenho essa luta. Não é coleta de orgânico. Goiânia não tem coleta de orgânica domiciliar. Nós temos uma coleta de orgânico de poda, de capina, que aí nós estamos tentando compostar. Mas a coleta porta a porta, coleta domiciliar de rejeito, cinza, que é a cor adequada. Não é preto, preto é para madeira. Então eu estou falando para vocês, cada um existe uma lógica e um código.
A compostagem começa em casa. Não deu para casa? Dentro de casa mesmo, vai para o quintal. Quintal não comporta, vai para o parque, vai para a praça, vai para o canteiro. Gente, você varrer a cidade toda, ensacar e jogar no lixo é um crime, porque o orgânico é vida, você está ensacando vida. Você tem que voltar ele para o solo. Então, nas grandes cidades sustentáveis do mundo, o que cai da árvore fica lá no parque. Fica lá no parque e fica degradando e voltando a ser adubo. O da praça, ele pode até ser reunido num ponto, e nesse ponto a compostagem acontece ali. Essa lógica de pegar toda a praça, você jogar, ensacar tudo e levar lá para o aterro, gente, é combustível que você gasta, é mão de obra, e ainda vai gerar o chorume, que é poluente. Então a lógica é, cada pracinha, cada rotatória, ele tem que ter uma composteira pequena, porque aí aquele adubo já fica ali mesmo, já fica com material de forração, inclusive na onde é possível a forração. E aquilo que não é possível de compostar na praça, no parque, umas grandes podas, grandes quantidades, aí eu levo para a usina, tá? Aí eu vou levar para a usina. A central de triagem, eu vou levar para a central reciclável, lá a cooperativa vai separar, olha aqui, separação manual, esse coletor separa o papel, esse o plástico, e assim por diante. E aí, cada material vai ser colocado no galpão numa parte, tá? Depois vai ser prensado. Olha o tanto de material. O papel branco, papel misto, papel plástico PET, PET branco, PET verde, cada material. Olha, cada coletor tem seu bag, tem seu tambor, né? Você vai desenhar o projeto de forma que facilite para ele, né? E aí, cada baia tem um material, um bag diferente, que vai ser prensado e levado para a indústria. Mais de 30 materiais que geralmente são separados nas usinas, né? Galpões de diferentes portes, tamanhos e modelos, né? Passando rapidamente para vocês. E ela também pode ser mecanizada. Você joga aqui nessa moega, tem uma esteira eletromecânica, né? Que os coletores vão tirando de maior volume. Ao final, você tem um ímã que tira aqui os metais que vão ficar presos ali no resto de comida. E o que sobrou, você manda ou para o aterro, se for rejeito, e se for orgânico, você manda para compostagem, né? Porque existe a Dirt MRF e a Clean MRF, né? Ou seja, aquela central de triagem limpa, que é da coleta seletiva, é o ideal que a gente quer, mas tem cidades que tem a central de triagem do resíduo sujo misturado. Aí, gente, separa, mas perde muito seu valor. E por último, o aterro sanitário de rejeito. Eu tenho 2 tipos de aterro que eu vou dar a dica aqui para os engenheiros. O primeiro aterro é o aterro com aproveitamento energético, tá? Aterro sanitário de grande porte, bolo de noiva, do metro de área, acima do solo, um pouco abaixo do solo, 5 metros, 10 metros, e o restante vai elevando, né, bermas de 5 em 5 metros. Você vai fazer o máximo para ser um aproveitamento energético do aterro e você extrair o biogás, né? Só que para fazer esse aterro é acima de 300 mil habitantes, menos é inviável, tá? Não dá para gerar gás no volume suficiente para explorar. Então, daí a importância do consórcio público, tá? De ter consórcio de municípios. E o aterro, agora, se você é um município pequeno, menos de 10 mil habitantes, está longe de um consórcio, a sua estrada está lá distante, não dá para você levar para um aterro sanitário, que são poucos casos, ou melhor, tem vários casos no Brasil, mas depois que a gente conseguir regionalizar os aterros no Brasil, vai sobrar muito pouco dos isolados. Esse isolado de pequeno porte, eu consigo fazer o aterro sanitário simplificado, pautado na NBR 15.849 de 2010. Ou seja, são valas de 3 metros de largura, por mais ou menos 3 a 5 metros de profundidade. Sem manta. Não precisa de manta, não. Impermeabiliza com argila. Compacta a argila no fundo. Dióxido, mas e o chorume? É tão pouco resíduo que acaba que uma parte vai infiltrar no solo. Se ele vai infiltrar uma parte, eu não posso ter um lençol freático raso. Esse lençol tem que ter mais de 5 metros de profundidade, ou mais, tá? E você vai, então, naqueles locais que o lençol é profundo. Então, vai ter que ter uma boa seleção de área, uma área que não é frágil, não é perto de APP, não é perto de manancial, tá? Você pode utilizar. Então, esse resíduo vai se degradar e o meio filtrante, que é o solo, vai funcionar como forma de tratamento. Tá? E é que você faz manual. Despejou o caminhão, a pessoa vem com uma pá e joga terra em cima. Claro que os grandes donos de aterro sanitário vão falar que isso é errado.
a maioria não vai querer essa tecnologia, mas ela é uma tecnologia possível e sanitariamente adequada e tem norma para isso. Se eu fizer isso, compostagem, reciclagem, coleta seletiva e o aterro sanitário, sabe o que vai acontecer? Só 10% vai para o aterro, gente, de rejeito. Só 10%. Ou seja, eu resolvi quase que 100% do meu resíduo. Eu termino por aqui minha apresentação. É muita coisa, é empolgante. O mundo dos resíduos é um mundo fascinante, porque para estudar resíduo, eu tenho que estudar material por material. Tem que entender o vidro, o metal, o plástico e todos os outros, né? Então, tá aqui as minhas referências bibliográficas. E para terminar, eu quero deixar como indicação de leitura o meu livro. Eu tenho um livro que é o Aterro de Resíduos, né? O uso de ferramentas de avaliação como apoio decisório para a reabilitação ambiental desse tanto de lixão que está tendo aí no Brasil. Quem quer trabalhar com reabilitação, recuperação de lixões em aterros, implantar aterros sanitários, fiscalizar, licenciar, avaliar. Quem trabalha com perícia, eu estou periciando um aterro, esse meu livro vai me servir demais. São 329 páginas, teoria e prática, eu tenho, não sei se vai dar para ver, mas tem muito mapa, muita foto, tem um dimensionamento que vocês vão seguir aqui para poder avaliar, tem o IQA, né, o Índice de Qualidade de Aterros, que você vai verificar se ele tem nota 10, 9, se aquele é aterro sanitário de verdade. Então é um material rico. Eu fiz porque estudando resíduo eu sentia falta de bibliografia de resíduos para engenheiros, gestores e quem quer calcular, quem quer auditar, periciar, sentia muita falta. Tem muita teoria, tem muito achismo e muita filosofia, né? Que a gente encontra bilhões de reais no lixo, mas como fazer é muito difícil você encontrar. Então, meu livro está à venda. Se você compra de mim, eu autografo e mando para a sua casa, tá? Então, quem puder ajudar meu trabalho, está aqui. Ele também está em todos os marketplaces hoje do Brasil todo, tá? Mas se puder adquirir de mim pessoalmente, eu prefiro, tá? Você vai estar me ajudando. Quem quiser me seguir nas redes sociais é o Diógenes Aires, no Instagram, tá lá também como adquirir o livro, e você pode falar comigo no Instagram também. Eu quero terminar com uma frase da nossa poetisa Cora Coralina, dizendo: mesmo quando tudo parece desabar, cabe a mim decidir entre rir ou chorar, ir ou ficar, desistir ou lutar. Porque descobri no caminho incerto da vida que o mais importante é o decidir. Então, pessoal, vamos terminar essa palestra hoje com essa questão mais importante. Vamos decidir. Decidir estar de maneira adequada com o nosso meio ambiente. Muito obrigado, pessoal. Eu queria agradecer em nome da Politécnica, muito obrigado por essa palestra, Diógenes. Eu achei um tema assim que é muito importante, porque afinal todos nós geramos resíduos, é um negócio que fica no meio ambiente e continua com a gente, né? E eu estava pensando naquele negócio do aterro, de reutilizar o gás. Muito interessante o que tem um gerador lá perto que faz a queima do gás para gerar energia. Deixa eu ver se eu entendi. Exatamente, o Enzo. Existe toda uma tecnologia, né? Nós vamos primeiro ter que implantar uma impermeabilização de fundo, né? Para esse chorume não contaminar o solo, então o chorume é tratado. E você também procura aterrar a cada 5 metros, né? Com terra, para não ter o escape do gás. E nós precisamos ter um dreno de gás. Então o dreno vai proporcionar um caminho preferencial para o gás ser levado, então, para um flare, e desse flare não para a queima, mas para o gerador. Então, esse gás, né, que tem um poder calorífico muito alto, ele vai rodar aquelas turbinas, e essas turbinas vão gerar a energia elétrica, né? Outra coisa que também se fala é no aproveitamento do biometano, né? Então, o biogás, que é o gás de aterro, ele tem muito metano, que é 24 vezes mais poluente do que o gás carbônico. Mas quando ele é purificado, né, o biogás, nós temos o biometano, né? E esse biometano ele está sendo colocado para venda, né? Existe hoje todo um mercado por trás disso também. Então, existem várias formas de aproveitar, seja ele para energia elétrica, seja ele para abastecimento de caminhões ou para outros fins. Muito interessante. Agora eu vou ler as perguntas, são muitas perguntas aqui. Eu vou começar com a pergunta da Priscila Ferreira. Em termos de legislação,
O que ainda falta para que a gestão de resíduos no país seja mais eficaz? Priscila, obrigado pela sua pergunta. Legislação, nós estamos no momento das regulamentações. O que é regulamentar? Né? Nós já temos uma política nacional, nós temos a lei, e agora vem os vários decretos, instruções normativas, portarias, ou seja, a regulamentação é como cumprir a lei, né? Então, essas legislações que vai mostrar o passo a passo, né? Como que vai ser feito, nós temos um desafio, sim, da logística reversa, de vários tipos de resíduos, que precisam de legislações mais robustas. Nós estamos aí na lei do incentivo à reciclagem, que vai ser chamada de Lei Rouanet da Reciclagem, né? Que ela está sendo conhecida. E existem outras várias que a gente precisa avançar. Porém, eu diria que o que a gente mais precisa não é de tantas leis quanto a gente precisa da execução. Nós precisamos colocar em prática o que já fala na política nacional, o que já falava lá na década de 50, década de 30, em que tinha leis que não citava o aterro sanitário, mas falava que era proibido colocar o lixo de forma a contaminar o meio ambiente. Então, o lixão já era proibido há muito mais tempo. As pessoas falam que a política nacional proibiu o lixão no Brasil. O lixão nunca foi permitido, tá? Para começo de conversa. E segundo, que já existia uma legislação. Então, legislação, nós estamos até com boas legislações no Brasil. O que falta é cumprir, licenciar de fato de maneira séria e fiscalizar para que isso aconteça, tá? Agora a pergunta do Jefferson Santos. Boa noite, professor. Gostaria de saber um pouco mais sobre resíduos que já estão em circulação. Como o senhor pontuou sobre todo lixo ser um erro de design? Então, o lixo que está em circulação é esse que a gente está comprando, que a gente está consumindo, né? E que a gente está colocando no mercado, né? Então, aquele que a gente consegue separar, como os papelões, o plástico PET, as latinhas, a latinha nem se fala, né? O Brasil recicla 97% porque tem muito valor e a questão econômica do Brasil, social do Brasil é muito terrível. Então, acaba que recicla-se muito. Agora, os outros materiais, eles estão aí soltos, né? Ou tá parando no lote baldio, que vai parar no lixão, que vai parar no mar, que vai parar na água, né? Ou que vai se degradar, como é o caso dos plásticos, fragmentando, gerando os microplásticos, indo parar até mesmo no leite materno e no cérebro humano e na corrente sanguínea. Então, eles estão circulando, né? E o que a gente precisa fazer é, de fato, mudar os tipos de materiais que a gente está consumindo, né? Como eu falei, né? Materiais de base vegetal é melhor, porque uma vez em contato com o solo, ele produz um impacto, sim. Porque se eu tiver muito material ali de base vegetal, vou gerar nem que seja um chorume ou uma degradação. Mas é muito menor do que resíduos inertes. Agora, o Aleph Rael. Existe alguma tecnologia emergente que ajude no tratamento ou na reutilização de resíduos? Existem várias tecnologias. Se fala-se muito em pirólise, em mufla, se fala-se muito em incineração com aproveitamento energético, gaseificação, tecnologia é o que não falta. Agora, cada tecnologia tem o seu pró e o seu contra, né? Quanto mais a gente queimar, mais o controle é difícil, né? E o risco de emissão gasosa, como liberação de dioxinas e furanos, que são substâncias tóxicas, né? As mais tóxicas substâncias que o homem já gerou, né, no meio ambiente, que é as dioxinas, né? Ela tem um poder destrutivo da camada de ozônio muito grande, né? Então, toda vez que você tem um incinerador, que você não tem um filtro de qualidade, que você não tem um controle ambiental e você joga essa queima na atmosfera, você aumenta, potencializa a degradação da camada de ozônio. Então, tecnologia existem. Agora, o que a gente vê de bom? Os biodigestores estão surgindo como resíduos provenientes da agricultura, orgânicos, estercos, né? Que a gente tem uma forma de reutilizar essa energia, né? Seja para aquecer caldeira, utilizar até como gás de cozinha mesmo, se você purifica esse gás, né? O biofertilizante ali utiliza na agricultura, né? Nós temos também as várias reciclagens que a gente tem aí disponíveis, então existem várias, eu poderia ficar aqui a noite toda, mas quer dizer que eu falei algumas para você. A Caroline Ster perguntou:
Boa noite, Diógenes. Quais seriam as estratégias que nós, como acadêmicos, poderíamos usar para diminuir o uso de plásticos de uso único na comunidade? O primeiro deles, Caroline, bem falado. Todos têm que ter a sua garrafa, se possível, de inox, porque o inox não o próprio nome diz, inoxidável, né? Ele não oxida, não se corrói, né? Então, a facilidade de limpeza, dura mais o material, fica ali mais gelado ou quente para quem quer tomar um chá. Então, é ter a sua squeeze, a sua garrafa, né? Ir lá no filtro e abastecer. E não comprar garrafas descartáveis, copos descartáveis. Esse é o primeiro ponto. O outro, gente, eu estou aprendendo muito. É claro que o papel, a gente gosta de escrever, desenhar, pintar, é bom, né? E até a gente tem alguns estudos que falam que quando a gente escreve, a gente não esquece. Então, na minha graduação, né, a gente não tinha essa pegada, era outra, eu anotava tudo que o professor falava, as dicas, que muitas vezes não estava no livro, o que estava, eu citava a página do livro, então eu ficava escrevendo o tempo todo. E eu lembrava que aquilo que eu escrevi estava lá no canto superior direito, estava no centro da página. Na hora da prova, nossa, estava lá, deixa eu lembrar, o que eu anotei? Então, o cérebro, ele consegue assimilar mais. Porém, existe uma ferramenta que é muito útil, que são os aplicativos Notes, né? Tanto no iPhone, no celular, no seu iPad, tem ali você anotar. E você viu na tela do professor, você tira uma foto, que talvez não dá tempo, né? Coloca no Note. Você pode desenhar também, escrever no Note também, já que o cérebro humano, o escrito é mais memorável, você pode escrever. E o bom é que você guarda ali, você guarda ele em meio digital, quando você precisar, você faz a busca, a palavra-chave reciclagem, e já aparece ali para você estudar. Então é mais fácil, então você diminui o consumo de papel. Da mesma forma do giz, né? A gente fala muito, né? Aquele giz que for abastecido igual as canetas, né? Com pincéis que tem a tinta, se essa tinta não tiver material tóxico e for mais à base d'água, e poder você reutilizar o tubo da caneta, as canetas, os tubos reutilizáveis, né? Então, tudo que for reutilizável, né, que você puder incorporar, é melhor. A Larissa Santos falou: boa noite. Como podemos incentivar mais empresas a adotar estratégia de design sustentável para minimizar resíduos na fonte? Olha, a gente pode, o governo pode criar aquelas leis do poluidor pagador, ou seja, você produzir um design e a sua roupa, ela só tem ali poliéster, material que não faz bem para a saúde, e você vai descartar porque a roupa rasga fácil e tal, ele cobraria uma taxa, um imposto a mais. Esse é o poluidor pagador. Mas se ele produz um produto, que ele coloca materiais recicláveis no seu produto, que ele reutiliza, que você gasta, que você descarta menos, o governo poderia dar um desconto no imposto. Então, aquele produto ficaria mais barato, né? E a pessoa pode até ter um lucro maior com aquilo. Essa é uma forma, o governo, nós cidadãos, comprar produtos que gerem menos impactos negativos. Agora, o Orpheus Gael: como os resíduos sólidos urbanos são tratados atualmente e como esse tratamento poderia ser aprimorado para maior sustentabilidade? Eu acho que eu falei, né, na minha palestra, né? Eles são jogados, na maioria, nos lixões ou nos aterros sanitários, coloca no aterro, aterra, compacta, e depois tenta se tratar o chorume, o gás é queimado, porque quando você queima o biogás, o metano, você transforma em CO2, que é menos impactante. Porém, como que tem que ser aprimorado? Com essas 4 dicas que eu dei. Só de você fazer a coleta seletiva, a compostagem, a reciclagem e aterrar em um aterro sanitário de rejeito, a gente já vai estar crescendo muito. Não precisamos inventar a roda não, gente. Tá? Incinerador é caro, pirólise é caro, os produtos essas tecnologias que queimam, eu vou dar uma ordem de grandeza para vocês saberem. Quanto no aterro eu vou pagar R$ 120 a tonelada, no incinerador eu vou pagar R$ 1.200 a tonelada. Só por aí eu já vejo, tá? Então, é usar o que eu tenho. A Gabriele Goulart perguntou: professor, você acha que é possível remediar as questões de mercadorias feitas para estragarem rápida?
rápido, e se tornar um resíduo para que a população compre mais do mesmo de maneira contínua? Eu acho que sim. De que forma? Essa lógica, né? Até naquele filme, na História das Coisas, fala sobre isso, né? Da obsolescência produzida e da obsolescência perceptiva. Você percebe que está velha, ah, não, minha mesa está velha, eu vou comprar outra. E aquela obsolescência programada, que é aquela, não, ela realmente estragou a geladeira, vai ter que trocar, né? Então, a forma da gente combater é essas lojas resíduo zero, lixo zero. Tem supermercados que você leva o vasilhame do azeite e vai lá e compra ele a granel. Então ele abastece naquele mesmo vidro. Você leva o vidro e só compra o produto, né? Então essas lojas, né, elas são mais baratas porque o vasilhame você não paga por ele, você é o seu vasilhame mesmo, né? E essa é uma das formas da gente poder combater essas obsolescências. O Jefferson Santos, novamente. Professor, o senhor teria alguma ideia para debater sobre alguma forma de produção de energia utilizando os resíduos coletados, tal qual utilizando de matérias orgânicas para biomassa? É o que eu citei, né, gente? O biodigestor, né? Na Ceasa tem um biodigestor que aproveita hoje os resíduos lá do Ceasa, né? Feito pelo IFG, mais uma empresa, e os aterros sanitários com aproveitamento energético, que você vai encapsular esse aterro e fazer a drenagem desse gás, seja para os vários usos que eu já falei. Então, essas duas tecnologias são as mais próximas e mais viáveis que a gente tem. Agora, novamente, a Gabriela Goulart. Professor, como seria feita a reciclagem ou reuso de materiais com diversos tipos de material, como sachês ou Tetra Pak? Já existe estudo para separação destes materiais? Sachê é o que a gente ouve falar. Gente, é melhor o a granel, comprar embalagens maiores, em vez de comprar ali vários produtos de 500 gramas, compra um de 5 quilos, né, que você gera uma embalagem só e tem mais produtos, né, ali dentro. Da Tetra Pak, então sachê, quem é resíduo zero, evita-se ao máximo sachê. Né? A gente não tenta abolir mesmo sachê, só aquilo que foi extremamente importante. E o Tetra Pak já existe tecnologia, né? Em Piracicaba nós temos ali tecnologia do plasma, né? Então a loja da Klabin, a indústria da Klabin separa o papelão dessa parte do plástico metal. E o plástico metal no plasma separa-se o plástico para parafina e o metal para os lingotes de metal. Então já existem, tá? Pode separar que o Agora, povo está comprando e paga caro. A Lívia perguntou: o senhor conhece projetos para regulamentação da venda de glitter ou proibição? Peraí, como que é? O senhor conhece projetos para regulamentação da venda de glitter ou proibição? Aquele material de De decoração, carnaval, assim, usa muito no carnaval, homem também. Então, existe glitters orgânicos, eu já vi isso, feito com materiais orgânicos. Existem uns tipos de solo que dá coloração e luminescência, sabe? Que eu já vi utilizando. E alguns materiais mais orgânicos também. Então, é pesquisar materiais mais à base de água, que não tem questões tóxicas e nem plásticos, microplásticos. A Caroline Ster. Voltando no exemplo do papel gasto nos estudos, já havia pensado sobre, mas fiquei na dúvida: será que comprar um tablet para os estudos gera menos resíduos do que o uso do papel? Boa pergunta. Aí é que vocês vão conhecer uma ferramenta, né, na engenharia ambiental chamada ACV, Avaliação do Ciclo de Vida. Então, para eu falar se o plástico é mais sustentável do que o papel, eu vou ter que avaliar um inventário desde quando extraiu o plástico, produziu a matéria-prima, comercializou, utilizou e descartou, e ver o gasto de energia nesse trajeto, o gasto de água, o gasto de material de um e de outro. O que gastar menos recurso é o mais sustentável. Então, você compara dessa forma. Ou seja, a gente pode, talvez, utilizar papéis
reciclados, né, de base que já foi reciclado, né, que é uma alternativa, e a gente começar a fazer estudos mesmo, porque realmente é uma boa pergunta, porque você compra um tablet, é mais caro, e ele vai gerar um resíduo eletrônico. E esse resíduo eletrônico vai para onde? Então, eu entendi a lógica que você queria perguntar, né? Se esse tablet ele vai ser descartado, ele tem uma vida útil menor, eu acho que ele vai ser até mais impactante. Mas se é um material, um equipamento que você reutiliza, por exemplo, eu tenho um notebook que eu tenho mais de 10 anos ele, e ele está muito bom. Ele não está com problema nenhum. E então, nesse caso, eu acho que valeria a pena, né? Agora, se for um que durante um ano já quebrou, estragou, aí eu indicaria até o papel. Assim, é um chute meu, tá? Essa foi a última pergunta. Novamente, gostaria de agradecer ao senhor por reservar esse tempo para ficar aqui com a gente, explicando esse tema assim de tanta importância. E agora eu vou para o encerramento. Para finalizar, estaremos disponibilizando o formulário de presença através do chat e do QR Code que está projetado em nossa tela. Preencha-o para que possamos contabilizar as horas dessa palestra em seu certificado. Não se esqueçam que amanhã, às 18h30, teremos uma palestra online sobre descarte e reutilização de componentes eletrônicos, que será ministrada pelo engenheiro Tiago Batista. E logo depois, às 20 horas, teremos outra palestra online sobre sistemas compactos de tratamento de água e efluentes, tecnologia e mercados, que será ministrada pelo engenheiro Danilo Cunha. E, além disso, a Semana de Mercado 2024 continuará por toda semana com palestras online, presenciais e uma visita técnica na sexta-feira à Estação de Tratamento de Água Mauro Borges, da Saneago. Os links para inscrição da palestra e da visita estão na descrição da live. Em nome da Agremiação Politécnica da Universidade Federal de Goiás, nós agradecemos novamente aos nossos parceiros que nos apoiaram na realização deste evento, ao Supremo Ambiental e à AMA, e agradecemos também a palestra do engenheiro Diógenes Aires e a presença de todos e todas. Muito obrigado.